reciprocidade gera fidelidade. E eu quero pegar o gancho que nós falamos esses dias a respeito da amizade verdadeira, né? E eu falei, peraí, ficou faltando ali uma história, algo assim mais da palavra, algo mais assim, né? Não só da nossa vivência, mas algo mais espiritual, digamos assim. E eu quero trazer aqui essa questão porque a reciprocidade ela é uma forma de gratidão, certo? Sim, sim, sim. Uhum. Você, sendo grato, você vai gerar na outra pessoa uma reciprocidade, claro, que é algo sem compromisso. É algo que a gente já conversou aqui, que não adianta esperar de todo mundo, que não é todo mundo que vai ter. É algo que surge quando a pessoa também consegue desenvolver isso, né? Isso, Não isso. é E você tem que fazer justamente não esperando em troca, né? não esperando, é algo meio que natural. E Uhum. aí o que acontece? Eu vou levantar duas histórias aqui. A primeira é de um porteiro, é uma história bíblica. Existe um porteiro numa época e um dia esse porteiro ele era acostumado a ver que o rei gostava muito de ser bajulado. Ele percebia que o rei gostava muito assim das pessoas que estavam ao redor dele. Ele gostava muito de ser aclamado como poderoso, como o cara que estava ali sendo o rei mesmo. Então ele gostava que enchesse o ego dele. E um dia, esse rei fez uma festa. E na hora da festa, ele mandou a rainha vir. E pela primeira vez na vida dele, a rainha não quis sair para ele. Esse cara ficou indignado. Ele ficou indignado que como é que isso poderia ter acontecido. E mandou-se escolher uma nova princesa, uma nova mulher para ele. E foi feito um campeonato, Concurso. um concurso, isso. E aí chegaram numa menina que era uma menina hebreia, chamava Esther. E essa mulher ficou como se fosse a segunda rainha, vamos falar assim, Foi escolhida ela. escolhida. E aí, esse porteiro, ele tinha ouvido um dia duas pessoas confabulando contra o rei, que elas iriam armar para matar o rei. E ele, como na situação, sabia que o rei não era aquele cara bacana, não era aquilo tudo que imaginava, mas falou, não, peraí, isso aí é errado. Eu vou lá e vou contar isso. E foi, contou. Aquilo que os dois estavam armando foi desfeito, né? Na verdade, ele conseguiu salvar a vida do rei com essa história. Foi descoberto. Foi descoberto e ficou por isso mesmo. O porteiro ficou no sentimento que fez o papel dele, né? Que evitou uma tragédia, mas a história ficou por aí. E ficou mesmo, o tempo passou. Mas um dia começou a existir um movimento entre esse pessoal que circundava o rei para que terminasse, para que tirasse do meio daquele povo lá todos os judeus. E quando isso começou a acontecer, né, os hebreus, quando isso começou a acontecer, eles começaram a confabular isso. Um cara chamado Naamã, ele chegou no rei e falou assim, rei, ó, tinha um projeto que ele estava aprovando, né, para ser feito, e ele chegou no rei e falou assim, olha, rei, o que você faria para um cara que você gosta muito, um cara que é segundo o seu coração, e começou a jogar Admirável. Um rapaz admirável. isso. E o rei ficou assim, né, sem saber o que falava. Mas um pouquinho antes, a rainha Esther, quando ela descobriu que estava tendo esse projeto, ela pensou, como é que eu vou desfazer isso? E ela ficou encucada como é que ela ia desfazer, porque o tio dela, né, ele contou porque ele falou, ó, Naamã tá arrumando um projeto, vai atingir nós, judeus, não fica pensando que você vai ficar de fora, não. Você É. também é da nossa linhagem. Eu li essa passagem, Flávio, esses dias, e ele falou assim, ó, se não vier por você, vai vir de outros, porque Deus não vai deixar que matem Não vai todo o deixar. povo. Se não vier por você, vai ser por outros, mas aí você vai morrer, porque se acha que vai ficar fora, vai ficar não, você vai ficar Vai ficar, bem não. dentro disso, dessa E aí matança toda. ela começa a pensar como é que ela faria, como é que ela sairia desse problema. E aí ela esquematiza, ela tem uma estratégia no meio disso. Ela fala assim, eu vou oferecer jantares. E ela vai e chama o rei para um jantar. E aí vai o rei, vem Naamã, e ela chama os principais e vem para o jantar. Aí o rei fala para ela, pode falar, pode pedir o que você quiser. Metade do reino. Até metade do reino eu te dou. E aí ela vai e fala assim, não, a minha alegria é que você volte amanhã de novo, vem jantar de novo comigo. E aí o É. rei, mas esse trem tá esquisito.
Sim, ela foi estrategista mesmo. No outro dia, de novo, minha alegria é que você volte a jantar comigo. E no meio que ela estava fazendo isso, aconteceu um negócio que uma madrugada o rei começou a ficar encucado demais com essa história e perdeu o sono. E quando ele perdeu o sono, ele foi ler o livro das crônicas. E ao ler esse livro, ele começou a ver que um dia ele foi feito Um uma atentado, tinha um atentado previsto. confabularam contra ele. E nisso alguém descobriu, contou e ele foi livre da morte. Eu falei, eu tô lendo aqui no livro da crônica, Naamã, e vi que tem uma situação aqui que não. Eu tô lendo o livro da crônica e não fizeram nada para esse homem. O que fizeram para esse homem? Chamaram alguns, né? E ele falou, não foi feito nada. Ele falou, não, então quem é que tá lá do lado de fora? E quem estava lá era Naamã. E Mardoqueu. antigamente, não, era Naamã. Antigamente você não poderia acessar o rei. O rei que tinha Sim, que sim, chamar. é verdade. Aham. Se você aparecesse sem ele chamar, você morria. Então ele falou, Sim. quem tá lá no alpendre? Aí falaram, é Naamã, manda ele entrar. E Naamã entrou, achando que, né, ele tinha acesso, que era o top. E aí o rei falou para ele, Naamã, o que você faz para uma pessoa que agrada ao rei, que é mediante o coração do rei? O que você faz para uma pessoa dessa? E Naamã já tinha planejado tudo, como é que ia matar os judeus, inclusive já tinha até uma cerca montada, uma forca montada. E aí ele fala assim, ué, rei, se eu fosse você, eu pegaria essa pessoa, colocaria em cima do seu cavalo, vestiria as vestes reais, colocaria coroas sobre a cabeça dele, O e anel do rei. o anel do rei, e colocaria alguém para andar com ele pela cidade, puxando e falando, esse é o homem cuja a honra o rei se agrada. O rei ouviu aquilo e falou assim, maravilha, que fantástico, Que ideia incrível! é incrível. E aí Naamã achando, né, que era o top do top. E aí falou assim, vai lá, pega o porteiro, pega Mardoqueu e não deixa cair uma palavra do que você acabou de dizer. E não tem ninguém melhor do que você para sair carregando ele, puxando ele na cidade. Sim. Fala que ele é o homem cuja honra eu me agrado. Que lindo. Aquela história acabou salvando todos os hebreus daquela época, né? Isso. E começou numa forma de gratidão. Por quê? Porque quando Mardoqueu fez o que fez, ele não imaginava nunca que ele estava fazendo algo que ele ia ter reciprocidade lá na frente. Sim. Ele só era grato pelo que ele já era. Então, assim, e pelo que o rei já provinha, né? E assim foi feito na vida desse porteiro. Assim foi. Voltou, Arthur, agora? E Acho que assim voltou, né, pra todo mundo. Ah, E assim foi livre um povo em cima de duas coisas. Que foi a gratidão e depois a reciprocidade. Que não era esperada, mas Deus criou um caminho para que isso, né? Vamos falar assim, a vida criou um caminho para que aquilo fosse resolvido. Então, assim, o que eu quero tocar nessa questão de reciprocidade gera fidelidade, vale também isso para quem mexe com vendas, vale também para quem mexe com no seu relacionamento, nos seus negócios. Ontem eu estava numa palestra e é exatamente esse o assunto. Porque se você não tem vínculo, se você não gera em ninguém confiança em você, se você não consegue gerar em outras pessoas autoridade, você vai ter uma grande dificuldade de ter essa reciprocidade. isso. Porque Lan- ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Pode falar. Isso. Lançar o seu pão nas águas, depois de muito tempo, terá, né? Boa, É o boa. princípio. Isso. Então, assim, quer relacionar bacana com o cliente, gere confiança. Gerar confiança é você entender bem do seu produto, é você ter conteúdo para oferecer, é você não ficar no básico, né? Ah, eu vendo a chave de fenda. Uma vez eu lembro que há muito tempo atrás eu fui na palestra do Valdez e ele falava assim, que quando a pessoa entra numa loja para comprar um prego para pendurar um quadro, um prego, o vendedor não está vendendo só um prego. Ele tem que saber. Oi. Sim, tô te ouvindo. Oi, Ai, a sua Jesus. imagem tá parada. Mas eu... Oi, voltou. Show. Quando o vendedor está vendendo um prego, ele tem que saber que ele não está vendendo só um prego.
Na verdade, ele precisa saber se aquele prego é para quê. Então, às vezes, o cara está querendo pendurar uma obra de arte caríssima e você está vendendo um prego que vai enfeiar toda aquela obra de arte. Entendeu? Isso. Talvez Então, nem segure o peso da obra de arte. e aí, esse é o grande, é onde você gera confiança. Porque você dando uma dica certa, você preocupando com a situação do cliente, o cliente vai falar, para aí, esse cara é diferente. Eu vim comprar uma coisa achando que era a solução e ele me ofereceu que resolvia meu problema, né? O Érico também fala isso. Vendo o que seu cliente quer, mas entrega o que ele precisa, Olha, fantástico. né? E quando você faz isso, você gera confiança. Você sai na frente nesse relacionamento. E sem esperar vai ter reciprocidade. Reciprocidade gera fidelidade, ou seja, para quem vende, é a situação da segunda compra. Nunca vendo uma vez só. Nunca vendo com uma pessoa imaginando que ela nunca mais vai existir. Queira a segunda, a terceira, quem sabe o ano, né? O resto Uhum. vendendo. Esse é o sentido da coisa. Não faz sentido você querer vender uma única vez. Então, isso é muito bacana. Essa historinha que eu contei é uma historinha bíblica e que ela faz todo sentido na questão de você fazer algo do bem sem esperar. E lá na frente, a própria vida vai te retribuir isso. No caso, as nossas lives são todo dia, 6h47. Vai ser Mas, ó, a gente deixa a live, ela fica gravada. Logo, logo você vai poder assistir ela no YouTube. E durante 24 horas ela fica aqui também no Instagram. Tá bom? Então, o que que acontece, Ana? Reciprocidade é isso. Faz sem imaginar que você vai ter retorno. E ele virá na sua vida. Tem outras histórias. Eu poderia contar a história de Ruth aqui, que foi uma história muito linda de amor, né? De vínculo entre ela e a sogra. De E, né, conexão. de De conexão. relacionamento saudável entre sogra e nora. Olha que legal. E é fantástico porque quando acontece toda o terror na história delas, as duas se olham e falam, não, peraí, nós vamos vencer isso aqui é junto. Aonde você pôr seu pé, eu vou pôr o meu. Aonde você entrar, eu vou entrar. O que você comer, eu como. Então, é uma O história. seu Deus será o meu Deus. É lindo. Tem muita gente que usa esse trecho nos convites de casamento, né? Porque E é uma história de amor mesmo. Lindo mesmo. show de bola. A gente E pode trabalhar isso um outro dia, falar dessa história. sim, sim, E é Flávia, eu estava finalizando o livro, que estou finalizando esse aqui hoje. 2 dias esse. legal. E aí já vou começar um outro, Flávia, que é incrível. Acho que você vai gostar desse, ó. Comece pelo porquê. Simon Sinek. Incrível, incrível. Mas esse aqui que eu acabei hoje, ele fala assim, tem uma frase muito legal, que eu achei que tem tudo a ver com o tema. Quando a vida surpreende você com as dificuldades, fazendo parecer que está andando para trás, bloqueando o movimento, não se desespere. Isso significa que, na verdade, você está sendo preparado para ser lançado em direção a algo maior. Quer dizer, quando a Ruth e Noemi lá teve toda aquela tragédia na vida delas, elas nunca imaginavam que tinha algo maior, né? Que é igual uma flecha, que você vai para trás primeiro para depois ir mais longe. Mais longe. Então, era uma preparação. Elas tinham plantado e colheram depois, não é isso? Sim, mas do que eu também, né? Na verdade, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Era algo que ele ia colher lá na frente, ele ia Sim. acertar onde precisava. E ele estava lá dentro do livro das crônicas. Isso é bacana. Porque às vezes a gente faz as coisas, a gente não quer fazer as coisas, mas você precisa estar no livro das crônicas. A vida precisa registrar essa boa ação sua. Agora, se você não faz nada, quer dizer, você não está no livro das crônicas. Você vai celebrar como? Vocês estão no livro das crônicas? Quem aí tá no livro das crônicas já? Fantástico isso, Flávia. Essa, eu acho que a questão maior da reciprocidade, porque você está fazendo é para estar no livro das crônicas. Se vai ser o rei, se vai ser a vida, se vai ser Deus, seja quem for, vai se conduzir para um dia esse retorno vir até você. E vale a Alguém vai pena. ler. Vale a pena. E pode ter certeza de uma coisa,
a partir daquele dia, o relacionamento do rei que lembrou, caiu a ficha dele, que alguém tinha feito alguma coisa boa para ele, não foi o mesmo. Ele passou a ver esse porteiro de uma forma diferente. Até mesmo com um sinal assim de vergonha. Cara, como é que eu não fiz nada por esse homem? Eu ouvi uma história ontem muito bacana, aí, nesse sentido também, que a pessoa ela recebeu uma benfeitoria na vida dela, mas ela nunca se atentou que aquilo era algo que tinha acontecido de bom. E no caso, era uma pessoa também, ela foi livre da morte. A historinha, a pessoa foi livre da morte, mas na forma que ela foi, eu acho que era uma doação de órgão, alguma coisa assim. E quando ela foi perguntar quem tinha feito aquilo, era alguém do ladinho dela, que ela nem sonhava. E tinha feito algo que livrou ela. Ela nunca tinha dado valor, era um parente, um familiar. E pessoa que ela menos esperou, mostrou amor doando alguma coisa para ela. E no caso era um óvulo. Então, assim, é fantástico essas coisas, porque você na vida você está plantando sem saber. E entenda, quem planta alegria, colhe alegria. Quem planta flores, colhe as flores. Né? Nesse caminho, a semente que você plantar e jogar no chão é a que vai germinar. Ana, Fantástico. show de bola, show de bola. Acho que a gente está afirmando, reafirmando o assunto e querendo, e chamando o pessoal. Vamos com nós que o caminho é esse. Show? Sim, fechado. Fantástico. Ótimo dia, uma ótima terça-feira e vamos lá se preparar para Gesano. Sim. Ótimo dia, gente. Bom trabalho para vocês. Ótimo Que dia. eu estou de férias ainda. Meu Deus, essas férias não acabam. Graças a Deus. Até mais. Beijo, beijão. Beijo, tchau.